Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai estar estudando, mas agora a gente vai fazer a correção da nossa atividade, tá? Ela é bem simples, bem rápida e bem prática, tá? Atividade, né? E era para vocês fazer a atividade do vídeo, que era para vocês criarem um gráfico e fazer essa atividade minha, que essa atividade minha, ela tá mais representada com responder, analisar os gráficos, né? Então vamos lá rapidamente. Primeira questão, leia o gráfico e responda, né? Então a gente tem um gráfico aqui, né? Falando, produção de suco, produção em 1.000 litros, né? Aí a gente tem uva, laranja, manga e pêssego e tipo de suco, tá? Primeira pergunta, qual é o título? O título, né? Então, produção de suco, né? Produção de suco, certo? Qual a fonte? A fonte não aparece, então não tem. Não tem fonte, tá? Qual o número, né, ou eixo, ou informação do eixo? Então, as informações do eixo, ela está relacionada com o quê? Com produção, certo? E com o tipo de suco, né? Tipo de suco. E tipo de suco. São os números ou informações no eixo, né? Então, produção e tipo de suco. Qual a legenda? Legenda aqui não possui, tá, pessoal? Não possui legenda. Legenda se tivesse uns retângulozinhos ou algo relacionado com cores diferentes e que remetesse a, a cada um gráfico diferente, tá? Então não tem ou não possui, tá? Não tem. Qual a produção de pêssego em milhões? Aqui não é milhões não, tá? É 1.000, tá? Qual a produção de pêssego em 1.000? A de pêssego, se a gente analisar, é aqui o gráfico de pêssego, né? E ela tá nessa linha que é 10. Então, 10.000 litros, 10.000 litros, tá? Qual a fruta com com mais de produção? Então, aqui, visivelmente no gráfico, é a laranja, né? Então, laranja. Então, aqui a gente já corrigiu a primeira questão, tá? É bem simples, tá? Só analisar o gráfico, tá? E agora, questão 2. Texto para a questão. Nos últimos anos, ocorreu a redução gradativa da taxa de crescimento populacional em quase todos os continentes. A seguir, são apresentados dados relativos aos países mais populosos em 2000 e também as projeções para 2050. Então a gente tem em 2000, né? China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Em 2050, a previsão vai ser quem? Índia, China, Estados Unidos, Paquistão e Indonésia. Então aqui é só para vocês marcarem X, né? Com base nas informações acima, é correto afirmar que no período de 2000 a 2050, a taxa de crescimento da populacional da China será negativa? Pessoal, a China estava com 1 bilhão, né, 275 mil e passou para 1 bilhão 462 milhões de habitantes. Então, essa daqui não é ela, tá? A população do Brasil duplicará? Então, o Brasil está aqui. Aqui nas 5 maiores, o Brasil nem apareceu. Então, também descarta, porque ele nem aparece no segundo gráfico, né? C. A taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos? Então, a gente tem que a Indonésia, né? A Indonésia aqui, ela tá 212 e ela passa para 311, né? Ele fala que a taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos. Então aqui, a dos Estados Unidos foi maior, né? Ou então a gente tem que fazer a conta. Então essa aqui vamos deixar ela, tá? Então essa aqui a gente marca um asterisco nela, qualquer coisa a gente volta nela, que ela tá meio duvidosa. A população do Paquistão crescerá mais de 100%. Então aqui do Paquistão, o Paquistão não apareceu aqui, ele aparece aqui, né? E a China será o país com a maior taxa de crescimento populacional do mundo? Bem, se a China estava 1.275 e foi para 1.263, não. Então essa aqui descarta, né? Ela só aumentou um pouco. Só que agora a gente tem a alternativa D e C. Então a taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos. Então a Indonésia, ela tem 200
212 e foi para 311, né? E dos Estados Unidos estava 283 e foi para 397, tá, pessoal? Então aqui a gente tem uma diferença de quanto, né? Então, pessoal, se a gente pegar e fazer 311 menos 212, temos 99, tá? Então, 99. E se a gente fazer agora a próxima, que é 397 menos 283, a gente tem 114. Tudo bem? 114. Certo? Então, a população a taxa de crescimento da população da Indonésia seria menor que a dos Estados Unidos. Então essa daqui, né, de 283 foi dos Estados Unidos, foi para 397. E de 212 foi para 311. No caso, mesmo que é 99, a taxa de crescimento da Indonésia foi maior do que a dos Estados Unidos, tá? Foi bem maior, tá? Porque o número dele, eles começaram com um número menor e foi para um número mais alto, tá? Então, bem óbvio, tá, que a alternativa certa é a D. A população do Paquistão crescerá mais de 100%. Por que mais 100%, professor? Porque ele não aparecia nem no primeiro gráfico, ele foi aparecer no segundo. E como ele apareceu no segundo, ele teve uma taxa de crescimento de mais de 100%. Por quê? O quinto menor era o Brasil com 170 e o Paquistão está com 344, né? Então, ele cresceu mais de 100%. Então, alternativa D, tá? E a nossa última questão, o gráfico a seguir representa o resultado sobre a intenção de votos de uma eleição para o cargo público. Então, representação, né? É o que é porcentagem, candidato A, candidato B e C. Quem venceu as eleições? Bem simples, né? Quem teve mais porcentagem de voto, que foi o candidato A. Candidato A. Qual a porcentagem de votos que ele recebeu? Então aqui, pessoal, a gente não sabe uma estimativa, mas a gente pode colocar que foi menor que 40, né? Então a gente pode colocar 38% por volta disso, tá? Que a gente tem que fazer uma estimativa, tá? De porcentagem. Então, por volta de 38%, tá? Então, pessoal, essa daí é a nossa correção, tá? Tudo bem? Então é isso aí. Abraço e até a próxima.